pray, we speak with God. And last week we talked about why God created us. God created us for relationship with Him. He likes to be with us. So it's not only us liking to be with Him, He likes to be with us. So, to pray is a supernatural act because we cannot see God, but we can communicate with Him. And most of us probably know He can answer. He has a lot of ways He can answer. I had it once in my life that I could hear His voice when I was a child. I will not forget this. So He has all the options to answer. And praying is actually relationship with God. When we look to... Orar é um ato sobrenatural, é falar com Deus, não é mais do que ter intimidade e uma relação pessoal com Deus. Okay, thank you. In 1 Timothy 2, verse 1, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, we can read something that Paul is writing. Vamos ler algo que Paulo escreveu. First of all, he says, in other translation it says, the most important thing. Admoeste, pois, antes de tudo. Then I urge that supplications, prayers, intercessions and thanksgiving be made for all people. Que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. For kings and all who are in high positions. Pelos reis e por todos os que estão em eminência. That we may lead a peaceful and quiet life. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Godly and dignified in every way. Em toda a piedade. This is good and it's pleasing in the sight of God our Savior. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Who desires all people to be saved and to come to the knowledge of truth. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. So, in this 1 Timothy 2 verse 1, we can understand that prayer is not an option. Portanto, nesta breve escritura, entendemos que a oração não é uma opção. Prayer is the most important here, it says. It's the first of all. Aqui diz que é, acima de qualquer outra coisa, é o mais importante. And it's not only for us. Oh Lord, I have my prayer list for me and my family. E não é só sobre nós. Deus, eu tenho os meus assuntos, a minha família. It needs to be prayer for all people. Mas, acima de tudo, é orarmos por todas as pessoas. Even for those who are in charge. Também por aqueles que estão em autoridade. And we did this morning. I prayed for people in charge. E nós fizemos isso esta manhã, oramos por as pessoas que estavam em autoridade. We often have a lot of comments and thoughts about them. Normalmente nós temos alguns comentários e ideias próprias acerca deles. But when I ask who is praying for them, mas quando eu pergunto quem está orando por eles, it's normally getting quite silence. Normalmente a sala fica em silêncio. So here it says, we please God our Savior with prayers. Aqui diz que nós agradamos a Deus o nosso Salvador mediante a oração. And that God wants to save all the people. E que Deus quer salvar a todos os homens. And there's a lot of teaching around. I had some discussions yesterday with someone again. E ainda ontem tive alguma discussão com uma pessoa sobre algumas questões. That there's a pre-election by God. Que dizem que existe uma predestinação por parte de Deus. And there's no chance that people can come to God if they are not pre-elected. E não há maneira da pessoa chegar-se a Deus se não for uma pessoa predestinada. So by this word in the New Testament again, mas de acordo com esta palavra no Novo Testamento, it clearly says all people to be saved and to come to the knowledge of truth. Diz claramente que é a vontade de Deus que todos venham ao conhecimento da verdade. All means all. E todos significa todos. Doesn't mean that God does not know in the end who will find him. Isso não significa que Deus não saiba quem realmente serão aqueles que o irão encontrar. Because he has the full knowledge. Porque ele tem todo o conhecimento. But the Bible never supports us to be focused on a elected group. Mas a Bíblia não nos chama para focarmos num grupo predestinado.
So what is prayer? Então, o que é a oração? I believe prayer is the engine for our godly lives. E eu creio que a oração é o motor das nossas vidas. Prayer is the engine for the church. A oração é o motor para a igreja. I believe that we will not change a thing on this island E eu creio que nós não vamos mudar nada nesta ilha if we not do it by prayer, worship and speaking out the truth. se não for através da oração, da adoração e confessarmos a verdade. For these things keep the church alive. Porque estas coisas mantêm a igreja viva. These things make the church powerful. Estas coisas fazem a igreja ser poderosa. And with these three things, this island will be changed. E com estas três coisas, esta ilha será transformada. It will be changed. Será transformada. It cannot resist. Não há hipótese de resistir. Because the prayer, power and the truth will lead to change. Porque a oração e a verdade e a adoração farão com que haja essa mudança. It always did Sempre foi and it will do again. e sempre será assim. Because God has never changed. Porque Deus nunca muda. My spiritual father, Pastor Ingolf Elsel, O meu pastor espiritual he told me once in a small meeting, disse-me certa vez numa pequena reunião, during his time of his most powerful and supernatural services, durante o período dos seus cultos ou tempos mais poderosos, and I've seen people being healed, e eu já vi pessoas serem curadas, I've seen people being set free. eu já vi pessoas serem libertas, He told me, I've seen many people coming to the Lord actually. e eu já vi muitas pessoas virem ao Senhor. So in this time, he said, I had about 1,000 people praying for me continuously. E eu, nesses tempos eu tinha à volta de 1000 pessoas orando continuamente por mim. So even a great man of God, Ainda assim um grande homem de Deus, who was the leader of the German Pentecostal movements for 12 years, que foi o líder do movimento pentecostal durante 12 anos, who was in the leadership of the European Pentecostal que movement. estava na liderança do movimento pentecostal na Europa, So this man says, este homem disse, it wasn't me. não era eu. It was the prayer of 1,000 people É o fruto da oração de 1000 pessoas. and God that allowed me to serve him. E que Deus que me permitiu servi-lo a Ele. And so for every person that comes into this church, E então a todas as pessoas que vêm a esta igreja, I ask you to do a homework. eu peço-vos para fazerem um trabalho de casa. What is prayer? O que é oração? I was running, so we were running a cell group over several years. So Ingolf and me, he invited me in a little city, little village with 20,000 people maybe. Numa pequena aldeia por volta de com 20.000 pessoas, eu estava liderando uma pequena grupo de pessoas, uma And I célula. was driving there every week for half an hour to be there and half an hour back. E eu conduzia meia hora de ida e meia hora de volta para lá estar. And once Ingolf asked me if we should if we put together some offering and if I would like to have some money. E o pastor então perguntou-me se nós podíamos juntar uma pequena oferta em dinheiro e se eu aceitava. And I said, no, I would rather have some prayers. E eu disse, não, eu prefiro que vocês possam orar por mim. But we met in the house of a real rich man, Mas nós encontramos numa casa de um homem muito rico. and maybe could have been some €1,000. E se calhar podia ser tipo uns 1000 euros. You never know. Não But I sabemos. decided for prayers. Mas eu optei pela oração. As I said, God has provided me with a good job, Porque Deus me tem dado um bom trabalho. and the value of prayer is so much more than the value of money. E o valor da oração é muito superior ao valor do dinheiro. So please pray for this church. Então, peço, por favor, orem por esta igreja. Pray for protection and God's blessings on our family. Orem pela proteção de Deus e a bênção de Deus sobre a nossa família. And pray that we can have an impact on these islands. Orem para que possamos impactar esta ilha. And I already mentioned this several times, but it happened on Fiji Islands.
Eu já referi isto algumas vezes. Isto aconteceu nas Ilhas Fiji. Some years ago, a revival broke out on these Fiji Islands. Há alguns anos atrás, rompeu um avivamento nas Ilhas Fiji. And these islands, some islands have a population of about 1 million people. E em algumas destas ilhas existe uma população de próximo de 1 milhão de pessoas. And as far as I know, more than half of it became born-again Christians. E tudo quanto sei, a volta de metade dessa população tornou-se cristãos nascidos em Cristo. So it's possible. E então é possível. And what we do is, actually, it's even selfish. E aqui que nós fazemos até é um pouco egoísta. By impacting the life with the truth of Jesus, Impactando com a verdade de Jesus. we are impacting our own future on this island. Estamos impactando o nosso próprio futuro aqui na ilha. Because we do not accept that we live among 100,000 of depressed people. Porque nós não aceitamos viver no meio de 100 mil pessoas deprimidas. We don't want to have people here that are in drugs, Nós não queremos estar aqui com pessoas que estão nas drogas. that are caught in pornography. Que estão presas na pornografia. We want people here that love Jesus, Queremos pessoas aqui que amam that Jesus. are set free, Que estão libertas. that live forever. Que vivem para sempre. We saw some weeks ago that the level of prayer coverage for this church dropped. Nós vimos há umas semanas atrás que o nível de cobertura da oração desceu drasticamente. So we called our churches in Germany E então telefonamos à nossa igreja lá na Alemanha and we asked them help us and pray for us more. e pedimos, orem por nós mais. And I think they did. E eu creio que eles fizeram isso. Prayer is sometimes work, A oração significa muitas vezes trabalho. and it's a work that we need to do. E é um trabalho que precisamos de fazer. Yesterday I listened to another message of someone about prayer, Ontem eu ouvi outra mensagem de alguém sobre a oração and he said prayer cancels pride. e ele dizia que a oração anula o orgulho. Because we have a lot of excuses why we do not pray. Porque nós temos um monte de desculpas pelo qual nós não oramos. But we are taught by the Bible that prayer is extremely important. Mas somos ensinados pela Bíblia que a oração é muito importante. And I give now some Bible verses about Jesus. E eu vou dar alguns versículos bíblicos acerca de Jesus. Because even Jesus, the Son of God, he had to do his prayer work. E ainda Jesus, sendo filho de Deus, também ele dedicou-se à oração. In Matthew 26, verse 36 to 41, E em Mateus 26, 36 a 41, Matthew 26, 36 to 41, Mateus 26, capítulo 26, versículo 36 ao versículo 41, it's about Jesus in the Garden of Gethsemane. e é sobre Jesus em Getsemane. Then Jesus went with his disciples to the garden on the Mount of Olives, which is called Gethsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane There he begged them, e disse aos seus discípulos: "Sit down here and wait for me. I will go a little farther and pray." assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. And he took Peter and Zebedee's 2 sons, James and John, with him. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Fear and deep sorrow overwhelmed Jesus, and he said to them, "I'm almost breaking under the burden I have to carry." Começou a entristecer-se e angustiar-se muito. E então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza. And he said, "Stay here and watch with me." E ele disse: ficai aqui e velai comigo. Jesus took a few steps further, prostrated himself and prayed, E indo um pouco mais além, prostrou-se sobre o seu rosto, orando: "My Father, if it is possible, let the cup pass from me and spare me with this suffering. Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. But it is not what I want, but what you want to happen." Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Then he came back to the 3 disciples and saw that they had fallen asleep.
E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. He woke Peter and cried, "Could you not watch with me for a single hour? Então disse a Pedro, então nem uma hora pudeste velar comigo? Stay awake and pray so that you can resist temptation." Vigiai e orai para que não entreis em tentação. So when we look into these verses, Então quando nós olhamos para estes versículos, Jesus was praying. Jesus estava orando. Jesus told the disciples to pray. Jesus disse aos seus discípulos para orarem. And they fall asleep. E eles adormeceram. Prayer is not easy. A oração não é fácil. No one says that prayer is easy. Ninguém diz que a oração é fácil. Prayer is work. A oração é trabalho. But prayer is not only for a purpose that we pray for. A oração não é só sobre um propósito pelo qual nós oramos por. Prayer is also for us that we get strong and that we can resist the temptation. A oração também é para nós, para sermos fortes e podemos resistir à tentação. And I believe that every prayer moves God's heart. E eu creio que toda oração move o coração de Deus. But God answers the prayers of the righteous and the humble persons the most. Eu creio que Deus ouve a oração dos justos ainda mais. Because they're in His will. Porque eles estão na sua vontade. Let's have a look and see what happens when we pray. Então vamos ver o que acontece quando nós oramos. In Daniel 10, verse 12 to 13, we get an insight information in what is happening in the fourth dimension, in the invisible world. Então quando lemos um pedacinho em Daniel, temos um vislumbre daquilo que acontece no mundo espiritual por causa da oração. The Bible explains us that there is a world that we cannot see. A Bíblia explica-nos que há um mundo que nós não conseguimos And ver. it's the world where the angels are and the demons are. E é o mundo onde estão os anjos e também os demónios. So in Daniel 10, 12 to 13 we can read. Então no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12 a And 13. so the angel said this to Daniel. And he said, "Do not be afraid, Daniel. For from the first day that you desired to understand with all your heart and began to humble yourself before your God, your words were heard, and I would come for your words." Então disse-me, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. So the angel says you humbled yourself and you prayed, and exactly at that moment the words were heard. Então o anjo disse, tu te humilhaste e por causa da tua oração, desde esse momento, as tuas palavras foram escutadas. And the angel got active. E o anjo ficou ativo. But then the angel says, "But the prince of the angels of the kingdom of Persia resisted me for 21 days. E disse, mas o príncipe do reino da Pérsia pôs-se de frente de mim por 21 dias. And behold, Michael, one of the first of the princes of angels, came to my aid. He helped me." E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. So this is far above our normal understanding for things we can see. Isto está para além da nossa compreensão das coisas que podemos ver. But what we can understand, the Bible explains this to us. Daniel was praying in a humble position to God. Mas aqui o que entendemos é que Daniel estava numa posição de humildade, de se humilhar perante a Deus. And the first day, the angel was already sent. E no primeiro dia o anjo tinha sido enviado. But the Bible explains that there are spiritual strongholds above cities, above countries. And so when this angel came closer, then he went against another demon. Então a Bíblia explica que em todos os lugares, sobre as pessoas, sobre os países, há fortalezas espirituais. And for 3 weeks, the demon resisted this angel, so he could not come through. E por 3 semanas o anjo resistiu, por isso ele não pôde passar, atravessar. But then Michael, the higher angel, the first of the princes of the angels, he came to help this angel. Então Miguel, o arcanjo, veio em auxílio desse anjo.
So even if we have no answer in the beginning of our prayers, Ainda que nós não tenhamos resposta no início das nossas orações, if our prayers come from a righteous and humble heart, se as nossas orações vierem num coração humilde e reto, something happens in the invisible world. algo acontece no mundo invisível. The Bible tells us quite good how we should pray. A Bíblia diz-nos como devemos orar. And in Matthew 6, verse 5 to 15, gives us a really good explanation how we should pray. E então a Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6, 5 a 15, dá-nos um resumo de como devemos orar. Matthew 6, verse 5 to 15, teaches us how to pray. Então Mateus 6, 5 a 15 ensina-nos como orar. And it says, and when you pray, do not do it like the hypocrites. They like to pray publicly in the synagogues and on the streets and corners to be seen by the people. I assure you, these people have already received their wages. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. So prayer is abused to have a good reputation. E a oração é deturpada de forma a ter uma boa reputação. It's abused to look holy. É deturpada de sermos vistos como santos. And let's read verse 6. If you want to pray, retreat to your room, lock the door behind you and pray to your Father, because he is also there where no one is watching, and your Father, who also sees the unseen, will reward you for it. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto. E o teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. So prayer is not about showing off. Então a oração não tem nada a ver com exibir-se. It's about our relationship with God. Tem a ver com a nossa relação com Deus. And to pray in church is not enough in your life. E orar aqui na igreja não é suficiente na nossa vida. God wants you to have your quiet time with Him together. Deus quer que nós possamos ter o nosso tempo a sós com Ele. And this does not mean that there is a pressure when you come to God. E isso não significa que há uma pressão quando tu vens a Deus. Sometimes we just can hang out with Him and say, God, I have 5 minutes. I want to be with you. Às vezes podemos só dizer, Deus, olha, eu só tenho 5 minutos e eu quero estar contigo. So in the hidden, the prayer is more powerful. No lugar secreto, a oração é mais poderosa. Your personal prayer. A tua oração pessoal. I believe that in a group, when we pray in a group in unity for one thing, it's very powerful. Eu creio que quando nós oramos em unidade num grupo é algo poderoso. But it shows us that prayer is not about showing off. Mas diz-nos que a oração não é sobre a exibição, It's about our relationship with é Jesus. sobre a relação com Jesus. In verse 7 we read, do not recite prayers thoughtlessly like people who do not know God. They think they will achieve something with God if they only say many words. Do not allow their bad example, because your Father knows exactly what you need even before you ask Him for anything. That's a very interesting one. Whenever I see people praying and not stopping, É muito interessante quando eu vejo pessoas sempre a orar e nunca param. I think at least some of them, Eu penso que pelo menos algum deles, they want to impress someone eles querem impressionar alguém with many words. com muitas palavras. But as a fact, then others who maybe want to pray, E se calhar outros que querem orar they have no time anymore to pray. não têm tempo para orar. So the Bible encourages us actually to pray short, Então a Bíblia encoraja-nos de facto a orarmos curto. because Jesus knows the risk that we want to make it special and holy. Jesus sabe que há um risco de queremos parecer santos. Has anyone heard of the miracle healer Smith Wigglesworth? Alguém já ouviu do homem chamado Smith Wigglesworth? He has healed hundreds of people in England, Ele curou centenas de pessoas na Inglaterra. maybe 1800 or something, Provavelmente 1800, se calhar. and he did not make a lot of words.
E ele não usava muitas palavras. Some words, be healed, finished. Algumas palavras é só ser curado. People got healed. E as pessoas eram curadas. So, it shows me again, it is not the amount of words we use, E então isto é revelador de que não é a quantidade de palavras que nós usamos, but it's the power that's behind the words. mas é o poder que está por trás das palavras. So I encourage everybody to pray short, so that the others can pray short as well. E eu encorajo então que possamos orar curtas orações para que outros também tenham. Bring it on the point, what's really on your heart. Foquem no objetivo, o que é que está no coração. So we do not have to convince God by more words. Porque não é necessário tentarmos convencer a Deus com mais palavras. Here it says God even knows before we start to pray what we want to pray. Aqui diz que Deus até já sabe antes de começarmos a orar. Verse 9, therefore you should pray thus, Our Father who is in heaven, your holy name shall be honored, let your kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today also what we need to live, and forgive us our trespasses, just as we forgive those who have sinned against us. Let us not be tempted to be unfaithful to you, but deliver us from evil. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos induz em tentação, mas livra-nos do mal. What's the disciples? They wanted to know, Jesus, how shall we pray? E os discípulos queriam saber: Jesus, como é que vamos orar? This is the Lord's Prayer. E esta é a oração do Senhor. And it's very interesting that it has components. E é muito interessante que ele tem alguns componentes. It starts with worship and thanksgiving in advance, Começa com louvor e adoração de início, in the beginning. no início. And then it says, your will is above my will. God is greater. E diz que a tua vontade é acima da minha vontade. Deus é maior. And then it comes about the needs. E depois vem as necessidades. And then it goes about forgiveness. E depois fala sobre o perdão. So it gives us a concept. Então dá-nos aqui um conceito. And actually it includes everything how prayer should work. E inclui tudo aquilo pela qual a oração deve funcionar. Holy be your name. Your name shall be honored. Let your kingdom come on earth as it is done in heaven. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Then the needs come. Give us what we need to live. Dá-nos então o pão nosso de cada dia. And forgive us so that we can forgive. E então perdoa-nos para que também nós possamos perdoar. And I just want to add something here about forgiveness. E eu quero acrescentar algo aqui sobre o perdão. Because God really pointed it on my heart. Porque Deus tocou de forma especial no meu coração sobre isto. The weakness of the church on this island, and not this only, all the churches. A fraqueza das igrejas aqui nesta ilha. It has to do because people cannot forgive anymore. E tem a ver porque as pessoas já não conseguem perdoar umas às outras. And unforgiveness leads to pride, E to bitterness first. a falta de perdão leva-nos à amargura. And we do not forgive because we have pride. E nós não perdoamos porque somos orgulhosos. And the bitterness leads to rebellion. E a amargura leva-nos à rebelião. And the rebellion destroys the unity. E a rebelião destrói a unidade. And the disunity destroys the church. E a desunião destrói a igreja. So my spiritual teacher, Então o meu mestre espiritual, he said, and I mean this is one of the most powerful men of God that I have been so close with. e isto é do homem, o homem mais poderoso espiritualmente falando, que eu já tive próximo. He said, I pray every day for forgiveness of my sins. Eu oro todos os dias pelo perdão dos meus pecados. And I took this over. E eu tomei isto para mim. Because I know sin is the beginning and the end of everything evil. Porque eu sei que o pecado é o início e o fim de tudo o que é mal. And sin is destructive to all the people because sin destroys life and the consequences of sin is death. Porque eu sei que isto atinge a todos e as consequências do pecado é a morte. So to pray, forgive us our sins so that we also forgive our sinners is essential. E então, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores é essencial. And who
are we that we do not forgive as Jesus has forgiven us everything? E quem somos nós que nós não perdoamos se Jesus já nos perdoou a nós? And then we have verse 14, your Father in heaven will forgive you if you forgive those who have wronged you. But if you do not forgive them, God will not forgive your trespasses. E no 14 diz, porque se perdoais aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se What? porém não perdoais aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. So what? We do not get forgiveness if we do not forgive? Ok, nós também não somos perdoados se nós não perdoarmos? It's true. É verdade. If we do not forgive, we do not get forgiveness. Se nós não perdoarmos, nós não vamos ser perdoados. Important to know. É importante saber. So our forgiveness opens the way for God to forgive us. Então, o nosso perdoar abre o caminho para o perdão de Deus. Okay, let's go back to the prayer. Então, voltamos à oração. So which kind of prayer is the most successful? Então, qual é a oração que tem mais sucesso? In John 14:14, Jesus says, if you ask me anything in my name, I will do it. Então, em João 14:14 diz, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. In John 14:14, Jesus says, if you ask anything in my name, I will do it. João 14:14 diz, se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. What does it mean in my name? E o que é que significa ser em meu nome? It can mean, in the name of Jesus, I want to have 1 million. Será que significa, no nome de Jesus, eu quero ter 1 milhão? Or it can mean, in His name, it's in His will. Ou será que em seu nome significa em sua vontade? I believe when the Bible says that when we love Jesus, our thoughts are His thoughts. We are connected. Eu creio que a Bíblia diz que quando nós amamos o Senhor, os nossos pensamentos estão ligados também aos seus pensamentos. And if we do things out of His name, we do it out of His will. E se fizermos coisas fora do seu nome, fazemos as coisas fora da sua vontade. I give us an example from John 5:19. E eu vou-vos dar um exemplo de João, capítulo 5, versículo 19. To these accusations of the leading Jews, Jesus replied, John 5:19. Read all? No, just 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo... John 5:19. Is it right? Or did I mix up the Bible verse? John 5:19 was the Bible. Very truly I tell you, the Son can do nothing by himself. Yes. That's right. Yes. John 5:19. Okay. Mas Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. So he says, I tell you the truth, the Son cannot do anything of his own accord, but only does what he sees the Father doing, but whatever the Father does, the Son does as well, as also. Na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir o Pai a fazer. So Jesus moved in the will of the Father. Então Jesus movia-se na vontade do Pai. And when we pray in His name, in His will, Quando nós oramos no seu nome, na sua vontade, Jesus will do it. Jesus fará isso. Jesus will do it. Jesus fará isso. That's what I believe. É aquilo que eu creio. That's what the Bible É says. aquilo que a Bíblia diz. So it does not come out of our own desires. Portanto, isto não sai dos nossos desejos. It comes out of His desire. Isto vem do seu desejo. That doesn't mean that God doesn't answer prayers for things we need. Isso não significa que Deus não irá responder orações por coisas que nós precisamos. I read the book about Pastor Chong Cho from South Korea. E eu li livro do pastor Young Paul Cho da Coreia do Sul. And he has a mega church there. E ele tem uma igreja enorme lá. And he once needed a bike. E certa vez ele precisava de uma bicicleta. And he prayed for the bike. E ele orou pela bicicleta. And he did not get it. E não a teve. And then he was a little bit, he said, oh Jesus, I really need a bicycle.
E ele disse, Jesus, eu preciso mesmo de uma bicicleta. And then a word came back and Jesus was answering. E veio a resposta deles e Jesus estava a responder. There are so many brands of bicycles. Existem tantas marcas de bicicleta. There's so many colors. Tem tantas cores. What do you want? Qual é que tu queres? And he said, I want this bicycle with this color. Eu quero esta bicicleta com esta cor. And he received it. E ele recebeu. And it shows us one thing. E mostra-nos uma coisa. God is not too big for little things. Deus não é grande para pequenas coisas. And when we speak with Jesus and we pray, E quando nós falamos com Jesus e oramos, we can also share the colors of a bicycle. podemos também dizer a cor da bicicleta. Because this is what makes relationship alive. Porque isto é aquilo que torna viva uma relação. To speak with someone as we are, É falar com alguém daquilo que nós somos and even in our own desires. e também dos nossos próprios desejos. God can answer this. Deus também pode responder. But when we go to John 14:14, Mas quando nós vamos a João 14:14, I think it's the prayers that is really on God's desire. mas eu creio que é a oração que está no desejo, na vontade de Deus. In James 5:16, we're coming close to the end. E no livro de Tiago, capítulo 5:16, It says, "The prayer of the righteous can do much if it is sincere." diz, a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Righteous people are the people that try to live as close to the will of God as possible. O justo aqui são aquelas pessoas que tentam viver uma vida o mais próximo de Deus possível. And at the top of the righteous we have the prophets. E acima dos justos temos os profetas. So they are really in the will of God. Eles estão realmente na vontade de Deus. And it can do much, the prayer of righteous people. E a oração do justo muito pode nos seus efeitos. But even here it says, if it is sincere. Mas aqui também diz, se for sincero. Some people say, if I would have received everything I prayed for, my life would have been a mess. Alguém certa vez disse, se eu recebesse tudo aquilo pelo qual orei, a minha vida era uma confusão. Because most of us, we selfishly pray for the things that are not good for us. Porque nós, egoisticamente, oramos por coisas que não são boas para nós. It's very interesting. É muito interessante. So Jesus, and that's my question, what is your will for us in this place? What do we need to pray for? E a minha questão é, Jesus, qual é a tua vontade para nós neste lugar? Quais são as coisas pelas quais precisamos de orar? Jesus, what shall we do? Jesus, o que é que nós devemos fazer? And I believe that the future of the church is much more in our hands than we think. E eu creio que o futuro da igreja está muito mais nas nossas mãos do que nós possamos julgar. And it is in our prayers. E está nas nossas orações. As they form the foundation of the church. Porque são eles que colocam a fundação da igreja. We know from the history that the revival often starts with the prayer of a small group. Nós conhecemos pela história da igreja que o avivamento, de muitas maneiras, começou através de um pequeno grupo. Especially when they continuously pray for a long period of time. Em particular, quando eles oravam, aquele pequeno grupo orava por algum tempo, por algo especial. The Bible tells us also that we have different kinds and styles of prayer. A Bíblia diz que nós temos vários tipos e formas de orar. And one style is in a big discussion in all the churches. E um desses estilos está em discussão em muitas igrejas. It's the prayer in tongues. É sobre a oração em línguas. And it doesn't matter today if you believe in the prayer in tongues, but inspired by the Holy Spirit or not. E para nós não é importante se tu crês na oração inspirada pelo Espírito Santo em línguas. If we read the New Testament, it's Paul himself that says, I'm doing it the most of all of you. É curioso ver que é Paulo, o próprio Paulo que diz no Novo Testamento, e eu oro mais em línguas do que todos vós. And
I do not want to teach too much about prayer in tongues today, E não é o meu foco falar muito sobre este tema hoje aqui. but prayer in tongues is very easy Mas orar em línguas é muito fácil. because you do not stress your brain so much. Porque tu não crias stress no teu cérebro. You just pray what is in God's will and you speak it out. Simplesmente oras naquilo que está na vontade de Deus e falas isso. So I want to come to an end with teaching about prayer. Então, quero chegar ao fim sobre este tema, a oração. If you have any questions later on, you can do it after the service and ask me. Se tiveres alguma questão, pois podes colocar a questão. I want to ask you to pray for protection and for good spiritual ears. Eu quero que possam orar por proteção e por sensibilidade espiritual, That we can hear the voice of God. para que possamos ouvir a voz de Deus. I know people that put their smartphone on a reminder mode. E eu conheço pessoas que metem The alarm os clock. telefones, tipo So every um 2 alarme, hours it gives a silent alarm. porque 2 em 2 horas dão-se um sinal, um alarme. So they are reminded to pray. Eles são recordados que devem orar. They do a little prayer, 1 minute, 2 minutes. Eles fazem uma oração de 1 ou 2 minutos. And after 2 hours again, hey, pray. E daí a 2 horas outra vez, vamos orar. I think it's not stupid. Eu creio que não é assim tão estúpido. You can make a card and put it in your kitchen Tu podes fazer um cartão, uma mensagem e colocar na tua cozinha, to remind you to pray more. de forma a te recordar de orar mais. And I believe we need to pray more. Mas eu creio que precisamos de orar mais. So in my thoughts is a prayer meeting online, Está no meu pensamento uma reunião de oração online, because I know many people live on other side of the island or in different places, and prayer does not need to be in a certain place. isto porque muitas pessoas vivem em vários lugares espalhados pela ilha e a oração não requer que estejamos todos no mesmo sítio. Or to expand the prayer time every Sunday morning. Ou então expandir o tempo de oração ao domingo de manhã. But one thing is sure, Mas uma coisa é certa, we need to pray more. precisamos de orar mais. And there is a prophecy from a Norwegian lady. It's called the prophecy from Valdres. Existe uma profecia de uma irmã norueguesa que é conhecida como profecia de Valdres. And in 1968, I think it was, she said that shortly before Jesus comes back, E que dizia basicamente em 1968 que um pouco antes de Jesus voltar, that the prayer rooms are empty. que as salas de oração estariam vazias. Exactly in the time when we should pray the most, E exatamente no momento em que nós devíamos orar mais, to be prepared on his coming back, para estarmos preparados na sua vinda. which reminds us on the story about the 10 virgins of the Cool. Bible. Que lembre-nos sobre a história, a parábola das 10 virgens. And so when we go now to the Lord's Supper, E quando nós vamos tomar daqui a pouco a ceia do Senhor, maybe we have some minutes, 3 minutes, 5 minutes, where we just can do a short prayer. e então que possamos ter, se calhar, 5 ou 3 minutos e podemos fazer uma pequena oração. Whatever comes into our mind, Tudo aquilo que vier na nossa mente.